Bom dia, Cuiabá, bom dia, Mato Grosso, bom dia, Brasil, bom dia, Estados Unidos também, nós temos audiência lá, né? E não é o Trump, são amigos nossos que estão lá, né? Que estão nos ouvindo também. Eu quero mandar um grande abraço a todos vocês. Bom dia, Eduarda Santos. Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, nesse sábado, estamos aqui e ficamos muito felizes com a participação de vocês, toda semana aqui com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia. A audiência está crescendo, viu? Que ótimo. Eu acho que a culpa é sua. A culpa é minha? Você não viu? Você não viu a tua lindona aí? Ah, lindona, não sei o quê. Eu vi um oi ali assim, oi Dudinha, né? Dudinha, você viu que foi especialmente pra mim, né, tô sabendo, Gilson? Pois é, já tô ficando com ciúme. Isso não pode, né? Não pode. Mas é isso aí, vamos lá para o nosso versículo do dia. Filipenses 1, versículo 21 diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne, na carne me dê fruto, a minha obra, não sei então se deva escolher. Apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no seu capítulo 1, versículo 21 e 22, dizendo que ele achava, né, no caso, que o viver para ele era viver em Cristo, né? Exatamente. Na verdade, a tradução desse versículo é assim: o viver para mim é dar oportunidade para Cristo me usar. E o morrer é lucro, porque aí descansarei eternamente do lado do Pai. Mas ele fala assim: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então se deva escolher. Ou seja, se deva escolher a morte, no caso, porque ele ainda queria plantar para colher a obra de Cristo, né? Ele queria continuar trabalhando na obra de Cristo. É isso aí. Semana passada, nós tivemos, na terça-feira da semana passada, nós tivemos o culto especial dos idosos lá na igreja, e o pastor Ciro Anderson que pregou a mensagem, e ele falou justamente sobre Moisés, né? Que com 80 anos foi convocado por Deus para retirar o povo do Egito. Eu com 62 anos, se Deus me pedir hoje para ir tirar algum povo de algum lugar, eu vou falar: meu Deus, pelo amor, não, por favor, Senhor. A coluna não permite mais. Como Moisés fez, né? Um monte de desculpas e tal para poder não ser enviado, mas Deus persistiu com ele e ele teve que ir. Mas vamos lá com as nossas notícias da semana, resumo da semana. Esse é o nosso programa, né? E eu quero começar com uma notícia aqui, boa, né? Ex-presidente Fernando Collor é preso em Maceió. Prisão ocorreu a caminho do aeroporto onde embarcaria para Brasília. O ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, foi preso na manhã desta sexta-feira, dia 25, em Maceió, ou seja, ontem, né? Onde segundo a sua defesa, a prisão ocorreu às 4 horas, quando o político se deslocava para o aeroporto onde embarcaria para Brasília. Ainda de acordo com a defesa de Collor, que também é ex-senador, ele se deslocava para Brasília para cumprimento espontâneo do mandato de prisão. Ou seja, ele estava indo justamente para ser preso, mas para não correr o risco, né? Já pegaram ele no caminho mesmo, a gente já leva você de avião especial e tudo. E aí, Duda,
Eduarda Santos, o que você tem aí? Eu tenho aqui uma ótima notícia. Opa! Uma ótima notícia. Que agora os ônibus terão passagem gratuita aos domingos e feriados também em Cuiabá. É um projeto de lei que foi feito pelo vereador Eduardo Magalhães, foi aprovado com 27 votos favoráveis e palavras do nosso prefeito Abílio, abre aspas, queremos que moradores dos bairros mais distantes tenham condições de acesso ao aquário municipal e possam frequentar o Parque Mãe Bonifácio, o Parque das Águas, o Parque Tianair, entre outros pontos. A tarifa zero aos domingos é uma medida de inclusão social que servirá também para estimular a economia local com o aumento do fluxo de pessoas em centros comerciais, feiras, espaços de lazer e eventos culturais. A ideia é favorecer o uso coletivo do espaço urbano e ampliar o senso de pertencimento e cidadania. E lembrando também que a medida vai começar a valer já agora, 1º de maio, que é o feriado do Dia do Trabalhador. Dia do Trabalhador. Então, já começa a valer semana que vem, na quinta-feira. Eu acho que é, né? É quinta-feira, dia 1º. Já começa a valer. É feriado, então? Que é feriado, exatamente. Que beleza, né? Quanto feriado. Então, domingos e feriados, tarifa zero Dia dos do Trabalhador. ônibus. Pois é. Essa notícia é muito boa, porém ela não é nova, porque o Wilson Santos, quando prefeito, já também implantou essa tarifa zero nos feriados, né? No dia nos feriados e domingos, né? Então, mas é muito bom. Parabéns, prefeito Abílio, pela iniciativa, pela tomada de decisão. Aliás, a iniciativa foi do vereador, mas com certeza a decisão mesmo passa pelo prefeito, que é ele quem caneta, né? Mas tem mais notícias do Abílio aí, né? Tem mais uma notícia do Abílio. E essa é triste. Essa é triste. Devemos lembrar que o governo supostamente tem que ser, né, imparcial. Exatamente. Então, todos sabem daquela questão da vereadora Baixinha Giraldelli, do PSD, que ela queria um suporte para a parada LGBT no Pedra 90, em bairros mais distantes, né? E dessa vez, agora, o Abílio diz que a prefeitura dará suporte na parada, mas ele nega participar. Sim. Então, o evento vai ocorrer, só que o Abílio se isentou de participar deste evento, né? E palavras também da vereadora destacou que Cuiabá é extensa e que o Pedra 90, localizado em uma das regiões mais afastadas do centro, merece atenção especial e que atualmente a parada LGBT+, acontece somente na região central da capital. Então, para a vereadora, é necessário a descentralização do evento para valorizar a diversidade nas periferias. Eu não tenho nada contra esse pessoal, essa fatia, né? Até porque minoria. Eles chamam de minoria, mas está ficando maioria já, né? Ainda. Infelizmente. Mas, assim, não tenho nada contra, pelo contrário, tem muitos amigos que fazem parte desse grupo. E parabéns, Abílio, porque foi sensível também a essa questão e está aí dizendo, olha, me nego a participar, até porque ele tem uma raiz evangélica, tem o avô dele que foi pastor, presidente da Assembleia de Deus. Então, realmente, eu acho que não precisa participar, né? Tem político que vai participar lá que é oportunista, né? Porque esse pessoal vota também, né? Então, é isso aí. Vamos preparar aí para o pessoal dessa parada aí. E como nós temos a Marcha para Jesus, que também deve dar
deve dar suporte, né? Exatamente. Existe e foram uma das palavras também do Abílio, que ele diz que ele, dessa imparcialidade, da mesma forma que ele apoia a parada para Jesus, por exemplo, ele usou até isso como exemplo. Não é parada para Jesus, é marcha para Jesus. Perdão. Confundi os dois. Marcha para Jesus, ele também, a prefeitura, né, irá apoiar a parada LGBT+. Mas, olha, Max Russi, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, meu amigo, é uma pessoa que eu tenho muita admiração por ele. Respeito muito o seu trabalho, tenho visto o trabalho maravilhoso que ele tem feito, assim como o presidente, ele tem se envolvido em várias demandas aí, várias situações, inclusive juntamente com o governo, entrega de veículos, e vai para lá, e vai para Brasília, e defende os agricultores. O cara não para. E se eu tivesse a idade dele também, eu também não pararia não. E o dinheiro que ele tem e o poder que ele tem na Assembleia. Mas o Max Russi estava pensando em deixar o PSB, que é o partido dele, Partido Socialista Brasileiro, e migrar para o Podemos, né? Que é um partido também muito bom, muito forte. Mas agora aconteceu algo, né? E ele resolveu repensar, né? A matéria diz assim: após pedido de presidente, Max Russi vai repensar saída do PSB. Max Russi recebeu o pedido do presidente do PSB, Carlos Siqueira, para continuar no partido e deve repensar sua saída. Após o pedido do presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, PSB, Carlos Siqueira, o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi, recuou da decisão de deixar o partido em preparação para as eleições de 2026. Informações recebidas pela reportagem do PNB Online, que é Antero Paz de Barros, dão conta de que Max Russi acatou o pedido e, se nada mudar até a próxima eleição, ele poderá continuar na agremiação. Desde o início do ano, Max Russi tem falado abertamente sobre a saída do partido. Russi disse que recebeu convite do PMDB e também do Podemos e do Republicanos, né? O partido com maiores chances de trazer o presidente da Assembleia para o grupo era, até o momento, o Podemos, onde Russi teria mais espaço para se tornar uma liderança partidária de peso, mantendo a mesma influência que conquistou no PSB. Bom, Max Russi fez um nome, né? Hoje ele tem um nome de peso, realmente. Existe aí algumas situações de pessoas que votam na pessoa e não no partido, né? Com exceção aí do PT, né? Que o nosso amigo, meu amigo inclusive, particular, o Lúdio Cabral, perdeu a eleição porque estava no PT. Se tivesse em outro partido, ele teria ganho a eleição. Exatamente. Era unânime as pessoas dizerem: olha, eu infelizmente não vou votar por causa do PT. Foi incrível, né? Isso. A maioria das pessoas com quem eu conversei também falavam da pessoa dele. Né? Da pessoa dele, uma pessoa maravilhosa e tudo mais. Só que infelizmente não iriam votar em razão do partido que ele estava afiliado. Exatamente. Agora eu vou lançar mais uma aqui do Max. Você tem mais uma aí também? Tenho. Eu vou aproveitar já aqui. Como eu estava dizendo que o Max está trabalhando muito, né? Max Russi homenageia a desembargadora Maria Aparecida com a comenda Filinto Miller. A magistrada encerra sua carreira
após 4 décadas de dedicação à justiça. Então, a desembargadora, né, recebeu uma comenda do Max Russi, e ela está se despedindo, né, da justiça, do tribunal. Está lá há 40 anos, né, 4 décadas, e eu acho que também é uma ação plausível, certo? É isso aí. Pode ir lá, Eduarda. Por fim, uma notícia que eu vou ser sincera, parte meu coração dessa notícia, que eu acredito que todos estavam antenados nessa semana sobre a adolescente que foi sequestrada e encontrada morta. Foi um caso chocante, né? Porque o mandante do crime foi o próprio padrasto da menina. Graças a Deus, assim, no sentido de que tudo foi solucionado muito rápido, em questão assim de horas, eles já descobriram quem era o mandante, mas infelizmente a adolescente, quando ela foi encontrada, ela já foi encontrada morta, e isso é muito triste porque ela tinha apenas 17 anos. Então, assim... Quantas pessoas, quantas crianças, quantas mulheres são estupradas, meninos também, né? Pois são estuprados. E especula-se que o crime se deu em razão de ciúmes. O padrasto estava com ciúmes porque supostamente a mãe ainda mantinha contato com o pai da menina. Então, o que provavelmente ele pensou, se a menina não existir, então não tem mais motivo da mãe, né, ficar em contato com o pai. E, inclusive, ele colocou na jogada, vamos assim dizer, o próprio filho de um outro relacionamento, também o próprio filho de 18 anos. Então, os dois foram presos, né? E também suspeita-se de um adolescente de 17 anos, que no caso o adolescente é apreendido. Olha, que participaram da ação. Noticiazinha triste, ruim até de dar, mas faz parte da nossa, né, da nossa profissão, noticiar todas as coisas. Nós temos muitas coisas para noticiar, e eu quero só destacar aqui, fazer um destaque, de que a passagem vai ser de graça no dia nos feriados e nos domingos, mas a conta de luz terá bandeira amarela em maio, ou seja... E eu espero que tenha bastante sol, porque graças a Deus eu coloquei energia solar lá em casa, então... Queria ter essa sorte. Né? Mas é isso aí, nós vamos para o nosso intervalo. Eu quero destacar aqui os nossos patrocinadores, né? A Dale Cosméticos e a Dale Beleza, a Proexames, também a Leixo Construtora, certo? Quero agradecer a todos eles, e também eu quero aqui mandar um grande abraço para o meu amigo Marcos da Top Gás, convertedora do GNV, né? O Marcos está assistindo o programa, ele me prometeu que ia assistir. Quero mandar um abraço para ele. Marcos, Deus abençoe você aí, a sua empresa e essa galera que trabalha com você aí, tá bom? Um abraço muito carinhoso e fraterno. Vamos para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco com alguém que já deveria ter vindo aqui há muito tempo atrás. Ele é o pioneiro da Rádio FM em Cuiabá. Não é da Cuiabá, é da Rádio FM em Cuiabá. É isso mesmo. Eu estou falando de Zied Coutinho, meu amigo, meu querido amigo, quase família, né? Eu vi. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá com o nosso intervalo comercial. Grupo Aleixo, há 15 anos o mais completo para a sua obra. Contamos com um portfólio diversificado que atende a projetos de todos os tamanhos e os mais variados segmentos. As estruturas pré-moldadas são planejadas e projetadas por uma equipe técnica especializada,
podendo ser personalizadas para cada necessidade. A empresa conta ainda com metalúrgica própria. Todos os artefatos Aleixo são regularmente inspecionados, garantindo a qualidade, segurança e maior durabilidade. A logística de entrega segue o mesmo compromisso com a excelência executada. Este é o Grupo Aleixo, uma marca de confiança que atua desde 2008. Foca aqui primeiro, depois... É isso aí, meus queridos, estamos de volta com o nosso programa Variados Resumo da Semana. Nós fizemos aí já um resumo pequeno da semana, nós temos muitas notícias, mas esse dia é um dia especial. Nós queremos também já também anunciar que no próximo dia 3 de maio, que é o próximo sábado, né? Nós teremos aqui também uma homenagem rápida também, mas essa é uma homenagem rápida mesmo, é uma história do nosso ex-governador Dante de Oliveira, ex-prefeito de Cuiabá, ex-deputado estadual, federal, e nós estamos filmando ali o monumento em frente à casa da sua mãe e vamos trazer a história do Dante aqui para a rádio no próximo sábado, dia 3 de maio. É isso, né? Mesmo. Mas quem está conosco aqui é nada mais, nada menos que o pioneiro da rádio FM e, por coincidência, entre aspas, a Cuiabana FM. Eu tive a impressão que lá na recepção você meio que reverenciou ele ali, né? Mostrou, praticamente se ajoelhou ali, né? Mas é um carinho que nós temos muito grande pelo Zied. Zied é alguém muito próximo. Sim. Né? Da gente, da nossa família. Zied era amigo do meu pai. E da sua mãe. Da minha mãe. Chegou lá em casa um dia, tocando violão à noite, e ali nós começamos eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha uns 8 anos, 9 anos de idade. E ali a nossa amizade continuou. Depois a família toda foi se envolvendo de uma forma brilhante. Mas, inclusive agora... O meu neto está namorando com a sobrinha dele. Certo? Então tá bem família mesmo, né? Já tá juntando o negócio. Ziedão. Poxa vida, até que enfim ele vai me deixar falar. Bom dia. Bom dia a vocês, ouvintes. Bom dia, Gilson. Bom dia, Eduarda, além de muito bonita, muito competente. Obrigada. Bom dia, Cuiabá, bom dia, Mato Grosso, bom dia, Brasil, bom dia, Estados Unidos. Hoje em dia a internet nos leva para todos os lugares. Para todo canto. E é muito bom estar aqui para a gente conversar um pouco, falar sobre tudo, falar de família, falar de Altino Alves, Bichão, falar de Adelino Praeiro, falar dessa turma toda que a gente conviveu junto. Que a gente conviveu, com certeza. E eu estou seguindo, viu, Zé? Esse caminho aí, eu estou escrevendo um livro, inclusive, e lá no livro eu relato o seguinte, que eu não quero mais encontrar os meus amigos somente nos velórios, né? Eu quero encontrá-los pessoalmente, eu quero abraçá-los, eu quero ter o prazer de ter esse contato. E isso ocorreu há pouco tempo atrás com o falecimento do Dr. Juarez Gomes, que era nosso amigo, né? E estava frequentando a minha casa, né, com uma certa constância. Nós temos um grupo que a gente está ampliando, inclusive, né? Sou eu, o Antero, Juarez, que estava no grupo, Hermes de Abreu, Roberto França já foi convidado para estar lá, mas agora com esse problema dele da perna. Vou te convidar a qualquer hora para a gente comer uma costela assada
uma carne com arroz, né? Encomendar uma feijoada. Encomendar a feijoada. Tem que ser sábado durante o dia, né? A feijoada é do pai dela, ele que faz. Mas, fazer a publi. Eu quero primeiro começar, porque, assim, quando eu descobri que tinha uma rádio Cuiabana FM em Cuiabá, né? Eu fiz questão de conhecer. Primeiro, por quê? Porque o nome é um nome muito forte, né? Por que o nome é forte? Porque você fortaleceu esse nome. Você foi o responsável por fortalecer esse nome. Você concorda? Gilson, nós, quando entramos, tá? Eu vim da Voz do Oeste. Sim. Fui para Cuiabana. Tá? Uhum. Mas a Cuiabana, a Rádio Cuiabana de Melodia Limitada, a época não tinha frequência modulada, só era onda média e onda tropical. Tá? Então a coisa não pegava, o nosso transmissor foi bem judiado, mas a gente começou. Que ano que foi isso? Gilson, não me pergunta muito em data, não, 76, 77, eu sou ruim de data. Tá? Mas o que a gente fazia? Eu fui em São Paulo, descobri um camarada que fabricava rádio com frequência fixa, tá? Uhum. Aí combinei com ele. Isso com uma dificuldade financeira danada, tá? Com certeza. Nós fizemos uns 100 rádios de sintonia fixa. Tá? Então eu chegava nesses lugares mais frequentados, ia lá, cedia para ele o rádio, e aquilo a gente instalava, colocava o falante, e assim foi começando. Aí, Beer House, os pontos mais importantes, bem frequentados, a gente jogava esse tipo de trabalho. Certo. E aí começou, e aí vem, fomos nos organizando, equipando a emissora. Nós chegamos a ter 90% entre 3 emissoras de audiência, tá? Mas a gente agitava, fazia. Mas das 3 emissoras, a única FM era a Cuiabana, né? Não. Na época. A época a Rádio Cuiabana, aquela do Márcio, que hoje está na Assembleia, e tinha uma outra FM. Tá? Eu estou falando de FM. Sim, tá? FM. Tinha 3 emissoras e a gente fazia acontecer. Certo. Que já era o tempo das gincanas, o tempo as armações que a gente fazia, shows, movimentar, shows. Ave Maria. Não, quando falo em show, até arrepio. Mas nós trouxemos muito show aqui. Eu lembro. O primeiro show que nós trouxemos foi o 14 bis. Tá? Rapaz, que sufoco. O ginásio do esporte da universidade. Da universidade, eu lembro. Lotado de gente. Eu participei de tudo isso. Acabou a energia. Meu Deus do céu. E aquilo urrava de gente, um gritava, outro falava, outro tá, né? E a gente sem saber o que fazer. E liga daqui, liga dali. Eu peguei o carro, fui lá na Semata e falei, porra, gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Tá, vamos olhar. Não, mas não está acontecendo nada por aqui. Tá... Não, então vamos apanhar o carro aí, vamos sair, vamos olhar. Passou um filhinho da mãe lá, tá? Tinha uma chave num poste na virada que entra ali para a universidade, o cara foi lá e desligou. Aí o cara da Semata foi lá e ligou, pau, voltou. Aí aconteceu o show, e muito bom. Porque assim, a rádio, ela era uma rádio muito avançada para o tempo dela. Sim. Aconteciam gincanas, né? Gincanas participativas mesmo. É por isso que eu estou dizendo. Parava cidade, a gente, né? Tinha que parar a cidade, que a gente pedia segurança e parará, e acontecia coisas do Eco da Velha. Tá? E
isso aí envolvia política, envolvia... Tá? Você lembra quando Bezerra assumiu? Aham. Tá? Vou tirar os fantasmas e botou gente para fora para danar. Aí nós fizemos numa gincana, logo dali, nós fizemos o Caçador de Fantasmas. Uma das tarefas, tá? Você teria que aparecer com tantas pessoas vestidas de fantasma, com tantas pessoas vestidas de espingarda para colocar, outros para prender. Então isso movimentava tudo e educava também, né? Sim. Gilson, eu sempre pensei, minha cabeça sempre foi que o rádio tem que educar. O rádio é um parceiro que você tem que estar com... você cria uma amizade através do rádio, tá? Que esse vínculo tem que ter. Então você tem que aproveitar isso e passar coisas boas, passar coisas educativas. Eu não gosto do tal do nós foi, nós vai, nós come. Eu não gosto disso nem emissora de rádio, nem televisão. Tá? Porque eu acho que isso deseduca. Tá? Nós somos um país que o povo pega fácil. Nós gostamos, nós capota, mas nós não entrega rapaz, plantar batata. Principalmente na música, né, Zied? Tem muita coisa nesse sentido, né? Dessa forma, né? Nesse formato. Sim, Hoje, né? sim. Nós, eu digo nós, porque com 15 anos de idade eu acompanhava as serestas, as músicas tocadas no rádio e também na nossa casa. Eram letras, eram... Poesias musicadas. Poesias musicais. O dia Gostei. Poesias musicais. O Zidiel Coutinho, seu sobrinho, esteve aqui. Ele era candidato a vereador. Eu trouxe para fazer uma entrevista com ele. E naquele dia eu resolvi ler a poesia do Cartola, que não sei se vocês sabem, mas o Cartola era analfabeto, né? Sim. Mas as composições dele não tinha nada ele tinha umas composições maravilhosas. Né? Uma delas é aquela música, que eu não me lembro o nome, mas eu vou... Ainda é cedo, amor, mal começado. O mundo é um moinho. O mundo é um moinho. Então, assim, é isso que nós conhecemos como música. Certo? Como música. É claro que hoje, no Evangelho, eu também eu dou a prioridade para os louvores a Deus, mas eu não deixei as minhas raízes, né? Sim. Até porque são músicas que têm letra, tem um conteúdo, né? Ô Gilson, veja só. O país criou muitas liberdades, tá? Que eu não sei até que ponto é bom, não é? Tá? E isso tudo é jogado hoje na internet, na mídia, e de uma forma tal, Eduardo, que até que ponto isso funciona, tá? Eu acho que essa minoria querendo aparecer estão desagregando. Exatamente. Tá? Ficam puxando demais, termina a corda arrebentando. Porque eu tenho meu jeito de ser, você tem o seu, Eduardo. Cada um tem o seu, mas respeita o meu e eu respeito o seu. Claro. Mas a pessoa quer que impor, né? Impor o jeito dele para você, que aí fica difícil. Isso está acontecendo em todos os lugares, né? Todos os espaços. Na política está acontecendo na política, está acontecendo
No dia a dia da dia a dia de pessoa, todo na mundo, escola, na na família. escola, na e- família, a- tudo a quanto é coisa lugar. vem. E eu acredito que da mesma forma que você falou, né, que a internet, bem no comecinho, que a internet agora possibilita a gente ter, por exemplo, ouvintes até mesmo nos Estados Unidos, né? Sim. A internet também possibilita essa parte mais negativa, né, de se, talvez assim, até de uma forma anônima, a pessoa impor ao próximo, né, ao outro, essas coisas negativas que a gente está comentando, né? Veja só. Eu vejo da seguinte forma, que nós temos que ter família. A família é base de tudo. O professor é o professor para ensinar matemática. A família, o pai, a orientação é coisa de casa. Tá? E não pode deixar isso solto. Se um não deixar de fazer a função dele, ele vai pagar caro por causa disso. Sim. Tá? Porque do jeito que está, essa gurizada para partir para o caminho da droga, para partir para é fácil. Tá? E quando parte para isso, vocês devem ter uma ideia, mas a ideia não vive o que é conviver com um drogado, com uma pessoa que usuário, é difícil. Tá? Eu particularmente, Zed, eu tenho a ideia e eu tenho a convivência também. Sim. Porque na nossa profissão, né, pastoral, a gente depara com isso, e eu tenho um programa na igreja, Ótimo. que é um programa de 12 passos, que é copiado dos alcoólatras anônimos, dos narcóticos anônimos. Alcoólicos, narcóticos. Onde a gente recebe essas pessoas. Porque existe sim a solução, né? E a solução não é nem religiosa, a solução é uma Atitude. atitude, é dar o primeiro passo em parar, né? Em querer parar, não é isso? A solução é interior, né? Interior Então da pessoa. ela, se ela quiser, ela tem lugares, ela tem lá o Celebrando Restauração, ela tem o AA, ela tem o ONA, ela tem centros de recuperações, tem tudo. Existe essa preocupação social. O governo, infelizmente, ele não investe muito nessa área. O que eles fazem, na verdade, é assim, é um depósito de gente. Pega se fizer, é um albergue, põe lá no albergue, a pessoa está na rua, tem um albergue para dormir. Não. Você tem que fazer um projeto bem feito, certo? Para poder essas pessoas trabalharem, estarem ali. Mas é uma das coisas mais difíceis que tem, Gilson. Difícil. Não é Se fácil, você vê um estado como São Paulo, então São Paulo é o estado mais rico do Brasil, mais gera emprego, mais gera. Mas aquilo vive contaminado, rapaz. Exatamente. Tá? E não dão conta. Não. Certo? Mas agora, isso tudo é coisa de base. Eu vejo que a base é que está. A base Tem que ser cuidada. Exato. A base, certas aberturas. Tá? Eu acho que nós temos que ter o que pode e não pode. Tem que acabar com o meio termo. Tá? A verdade é essa. A verdade é que a pessoa ela começa, certo? E a gente sempre diz que a drogadição, o alcoolismo, essas coisas estão ligadas muitas vezes ao seu passado, o iceberg, né? Você Sim. vê a ponta dele. O que está lá no fundo. O que está no fundo você não vê, certo? Então, você só vê aqui o cara drogado, o cara é tal, mas você não sabe o que ele passou na infância, o que ele passou na adolescência, o que aconteceu com ele, certo? Para que hoje ele estivesse Nesse caminho. nesse caminho das drogas, né? Mas vamos falar aí de mais coisas boas também. Coisa boa, né? Hã? Vamos falar de coisa boa. Coisa boa.
Eu só tenho uma dúvida antes. Pode falar. Quanto tempo que você ficou na Rádio Cuiabana? Você lembra mais ou menos? 96, 94. Eu deixei a Cuiabana em 94. Tá? 76, não. Quase 20 anos, então. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos? E continua. Você hoje você tá parado, mas você continua, tem ainda a emissora de televisão. Sim, eu Está tenho sempre na área da comunicação. Sim, sim. Na área da comunicação. Nunca deixei. Né? Tá? Já trabalhou na Voz do Oeste, já trabalhou na Cultura. Eu lembro que você tinha um programa na Cultura em 2004. Era eu e Dionísio. Você e Dionísio, Serestas, programa. Memória do Gilson é boa, hein? 94 eu tava com 3 anos. Essa aí eu não tem como eu lembrar dessa. Mas tem gravações, você pode ter certeza que tem gravações. Né? Se o nosso querido ali buscar aí no YouTube alguma coisa, ele vai encontrar Zied Coutinho tocando. Vai encontrar. Você pode, eu quero te dizer. Busca aí Zied Coutinho tocando, cantando, qualquer coisa assim. Você consegue jogar na tela? Deixa eu te dizer uma coisa. Esse programa que eu tive lá na Cultura chamava Questão de Gosto. Tá? Eu aceitava algum pedido, mas tinha que ser. Tinha que entrar nessa linha. Rapaz, aquilo surpreendia a gente, Gilson. Tá? Aí depois eu tive um programa de televisão, chamava Estação Brasil, aqui em Cuiabá. Rapaz, até hoje, vamos que vamos, vamos que vamos. Eu sempre usei esse jargão, vamos que vamos, vamos que vamos. Zidiel Júnior pegou esse jargão também, né? Mas não é igual o meu, ele fala, vamos que vamos. Vamos que vamos. Zied. Roberto França também, vamos que vamos, fala Zied Coutinho. Você estava falando aí do nós vai, nós foi, eu ia falar para você assim, mas o clima tá nublado. Não tem problema, né? Não, o Roberto tem problema no falar, o clima tá nublado. Ele não tem problema no falar, ele é o cuiabano que fala cuiabanês mesmo, entendeu? Então não é nada. Ó. Você tem som aí? Do prazer em rever. Você está bonita. Eu estou apresentando. Muito elegante, mais jovem. Tão cheia de vida. Sei que ainda falo de flor. Reclamo teu nome. Às vezes meus dedos me traem. Diz que o seu telefone é minha cara, eu mudei. 94? Mas por dentro eu não lembro. Não, acho que não. Não é pra cá. O sentimento não sara. Seu amor ainda é tudo. Aí, ó, quem que tá aí com a gente? O Claudinho não. Claudinho. Então, olha só, falando em Canto das Mangueiras. Falando nisso, olha só. Eu falei do Cartola, né? E me lembrei também de uma canção que se tornou uma homenagem a muitas pessoas que já se foram, né? E que fizeram parte da nossa vida, da nossa mesa. É aquela música do Jacó do Bandolim, né? Aquela mesa. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá Essas canções, Eduarda, elas trazem lembranças para a nossa vida. Por exemplo, nós fazíamos reuniões em casa, lá atualmente, né? Eu, o Dr. Juarez, como eu disse aqui, Antero, o Hermes. E hoje, se nós fizermos uma reunião, nós vamos ter uma mesa, uma cadeira num canto. Faltando alguém ali. Faltando alguém. Né?
Então, na nossa época lá, na minha casa, meu pai faleceu, essa música tocou muito no meu coração também. Deixa eu te dizer uma coisa, Gilson. Nós convivemos, você bem mais novo que eu, tá? Mas a gente conviveu com Adelino Praeiro, com seu pai, com meu pai. Com o seu pai. Tá? Com o seu Totti Garcia. Totti Garcia do bandolim. Do violino. Violino, Pedroso. Tunta. Gigo, Fioco, Hélio, tá? Já era uma turma mais velha que eu, que todos esses que eu estou citando aí já foram embora, tá? Depois uma turma que eu acompanhei. Um pouquinho só, Ziane. Fala, meu amor, você está no ar na Rádio Cuiabana FM, pode falar. Posso falar? Pode. Então, eu tô aqui na frente esperando. Ah, você está aí na frente esperando, tá bom. Nós estamos Que aqui. bom! Que bom! Vamos que vamos! Vamos que vamos. Estou aqui com o Zied, com a Eduarda. Daqui a pouquinho o Gabriel vai abrir aí para você. Beijo. Então, essa turma foi um aprendizado, né? Sim, e depois essa coisa veio, aí veio o Gentil Bucic, vem essa turma aí, com uma turma nova aí, com Gentil, um compositor do quilate, eu não diria do Cartola, mas um cara que canta Cuiabá, cantava Pantanal, cantava Chapada, tá? E um amor a cuiabania que... Até o rasqueado, Zed, até o rasqueado cuiabano, né? Resgatou uma história, né, algumas canções, por exemplo, Pescuma, chegou aí, veio, até eu vou entrevistá-lo daqui uns tempos aqui. Grande Pescuma, um abraço. É isso aí. E é ouvinte nosso aí. Toda vez que ele me encontra, ele fala: cara, você tá arrebentando, aquela menina lá é gente boa, hein? Tá bom. E aí ele pegou as composições, as canções, os poemas do Moisés Martins e musicou e a parceria que ele fez com Moisés Martins, né? Sim. E falando em Pescuma, eu quero mandar um abraço pro Marinho, a esposa dele, pro Claudinho, que participou, e aquela equipe que essa gorizada estão todos aí. Então tá tudo aí, graças a Deus. A época do Chorinho, o Gilson, foi uma época muito que ali foi uma escola para muita criançada, tá? Que nós vamos mexendo com isso aí, nós estamos mexendo para reabrir o Chorinho novamente. Opa! Inclusive eu mandei um recado para Vera Capilé, mandou um abraço muito grande para você e ela está ouvindo o programa. Um beijo no seu coração. E a Vera passou agora por um momento brabo, né? Momento brabo, anunciei aqui a perda do Flávio. E o Flávio, eu não sabia, eu ia morrer sem saber que o Flávio era filho da Vera. Porque ele frequentava a mesma igreja, aqui a minha igreja, e ele foi o segundo abraço que eu recebi na igreja quando eu cheguei lá em 97. Certo? Flávio era um guri fantástico. Tá? Até tem uma passagem engraçada, que... mulher bonita danada, né? Que ela é, olha lá. Aqui entra aqui, fazendo um favor. Uma vez eu cheguei, o Ziad estava em casa, eu estava a pé, ele passou lá em casa e tal, e sem dizer, né, que ele chegava em casa, ele tinha liberdade, então ele chegava em casa, ia para a cozinha, pegava comida, abria a geladeira, abria as panelas. Mulher bonita danada. E aí? Bom dia para você. E aí, rapaz, ele pegou, foi lá e catou uma carne com arroz e veio comendo. Minha mãe falou assim: Zé, onde você arrumou comida? Ele falou: tá na panela. Eu falei assim, é do cachorro. mas aí depois disso eu falei para ele, tava saindo, tinha uma academia aqui da Levi
como que era o nome dela? Esposa do Anselmo. E eu fazia academia aqui, né? Aí ele me deu carona e veio, não, é muito bom a academia e tal, não sei o quê, papai, só que eu fazia lambada. Quando eu cheguei aqui, que eu desci do carro, falei, é aqui, Zé. Você faz lambada. Eu falei, se eu soubesse eu não trazia isso. Mas, Gilson, se a gente for juntando essas coisas, nós temos história. Você está certinho em fazer um livro, cara. Aham. Tá? E resgatar a nossa... Não, resgatar. Tem as histórias de Cuiabá, as histórias dos cuiabanos, tem os políticos cuiabanos, o povo da Várzea Grande lá. Que... eu tô lá na Várzea Grande. Turma, eu moro agora lá, naquele lugar onde farta água, né? Mas Terra de Licínio Monteiro. Licínio Monteiro, tinha uma história engraçada dele, né? Que ele foi passando, um concorrente dele, candidato a deputado, falou para ele assim, colega, ele falou, colega por quê? Porque eu sou isso, você não é, eu sou aquilo, você não é, eu vou ser deputado, você não vai ser, meu colega de quê? Fala para mim. Não, ele respondeu da seguinte forma, colega por quê? Você é advogado, eu não sou. Ah, sim. Tá? Eu sou deputado, você não é. Eu sou do PSD, você é da onde? Colega, é a ponte que caiu, cara. Vai encher o saco do bode. Essas coisas têm que serem contadas, têm que ser vividas. Tá? É isso. Gil, se vocês estão no caminho certo, criançada. Tá? Gostei do criançada aí, viu? Gilson, o comunicar é bom demais. Ótimo. Você está orientando pessoas, você está educando, tá? E principalmente com o cunho que vocês estão fazendo esse trabalho aqui, tá? Com o cunho botando Deus na frente, botando respeito, botando informações, tá? Informações dignas, tá? Verdadeiras. Verdadeiras. Eu vi vocês comentando sobre esse crime que teve aqui. Que coisa bárbara. Sim. Tá? Aquilo só pode ser loucura, Gilson. Não é possível um pai envolver um filho de 18 anos numa trama daquela. Sim. Absurdo. Tá? E eu vou falar um negócio para você. Nós entrevistamos aqui um advogado, doutor Paulo Humberto. Ele é Previdenciário. Mas eu tenho um amigo, aliás, amigo de velhas datas também, o doutor Geraldo Fidelis, que é juiz criminalista, né? Da vara criminal. Eu quero convidá-lo para vir aqui e quero convidar um delegado também para vir junto, para dizer o seguinte, vem cá, gente. Doutor, delegado, o senhor prende. Juiz, o senhor manda soltar, por quê? Você tem que trazer um deputado federal junto aí para ele responder. Porque ele que faz a lei, cara. Isso é verdade. Sim. Tá? Aí é justamente, faz a lei. É justamente isso que eu quero. É aí que eu quero chegar. Não, então então peraí, então alguma coisa tem que mudar. Né? E ligeiro, Gilson. Porque eu não tenho, Zed. Outro dia eu encontrei com. Eu não vou citar nome porque vai ficar chato, mas um grande amigo meu e tal, foi governador do estado e o filho dele cometeu um crime. Duplo homicídio. Eu encontrei com ele ali no restaurante, com o pai, né? E ele tá acabadinho, tá bem? Aí disse ele assim, fulano, transmita um recado meu pro seu filho. Falar para ele que eu continuo sendo amigo dele do mesmo jeito que eu era. Porque ele sempre foi meu amigo. Sim. Certo? Quando o pai dele era governador, quando não sei o que, sempre foi meu amigo. E eu continuo sendo amigo dele. Agora, o que ele fez é crime? Vai ter que pagar? Vai ter que pagar. Certo? Já pagou? Não pagou? Gilson. Esse é um problema dele. Gilson, a minha opinião é o seguinte.
Você está numa briga, você está numa coisa, você brigou, cometeu um crime. Tá? Agora, você premeditar, igual o camarada premeditou o caso dessa menina aí, tá? Eu vou por ciúme, por isso, por aquilo. Ele pegar, envolver. Rapaz, o troço que eu tenho mais precioso são meus filhos e meus netos, minhas netas. Lógico. Eu envolver um filho meu de 18 anos numa trama dessa, é coisa de doido. É. Né? Mas O crime não compensa, né? Ziad, nós vamos, daqui a pouquinho, nós temos uns 5 minutinhos para encerrar, mas eu quero fazer um bate-bola rapidão com você aqui, certo? Vamos que Tá vamos. disposto? Vamos que vamos? Vamos que vamos. Então tá bom. Amigo, Vocês, política. política, eu sou um homem de direita. Tá? A vida inteira eu fui. E eu acho o seguinte, que, bom, tem que ser rapidinho, não? Eu posso falar. É bate-bola. Então, eu quero a sorte certa. Tá. Religião. Creio em Deus, tá? Sou filho, criado numa família dentro da presbiteriana, tá? Mas não tenho tanta afinidade. Eu vou na católica, vou na presbiteriana. Eu sou um temente a Deus, simplesmente. Admiração por Deus. Por Deus. Deus, Jesus. Que bom. Música predileta. A toda música boa, né? Eu gosto da música nacional e internacional. Sendo boa. Não vem com tranqueira pra me ouvir, não, que não dá certo. Eduardo, tem uns troços aí que o cara põe pra você Vamos com ouvir. K-pop, colocar um K-pop para ele ouvir, uma música coreana. Ziad, muito bom ter você aqui com a gente. Uma alegria grande, imensa. Quero mandar um abraço para toda a família Z. Obrigado, Deus. Para todos os componentes A da família. putinhada, né? Os infantinos. Os infantinos, os catalagos, os coletas, gente pra juntou, danar. foi todo mundo e agora, né? É, E vamos que vamos e Deus abençoe sua vida, muito mesmo. Muito obrigado por estar aqui conosco, disponibilizar esse tempo, né? Que você deve estar fazendo muita coisa e eu encontrei esses dias com um amigo meu. O que você está fazendo? Ele falou, nada. Eu falei, você não está precisando de um ajudante, não? Mas, Gilson, eu quero aproveitar aqui para agradecer essa oportunidade. É um prazer de conhecer você, Eduardo. Parabéns. Eu quero deixar um abraço aqui a todos os meus companheiros de rádio, tá? Dirceu Carlino, principalmente, Adilson Lopes, essa turma. Baixo Lopes. Baixo. O Edivaldo foi embora esses dias, mas todos eles, da onde eles estiverem. Tá? Antero Paz de Barros. Anterinho. Tá? E eu quero agradecer você, agradecer sua família, ter a honra de ser amigo de vocês desde pequeno. Teve até mais coisas que amizade. Quero agradecer minha família, tá? Todos os meus irmãos, meus parentes, minha esposa, meus filhos, minhas netas. Doraci. Né? Doraci, um beijo no seu coração, Doraci. Paraguaia. Braba. Olha, que Deus abençoe o programa de vocês. Amém. Eduarda, foi um prazer te conhecer. Foi um prazer também conhecer vocês, de conhecer um pouquinho da sua história. Gostei muito de ver o bate-papo entre vocês, porque eu senti muito esse saudosismo, sabe? Ao vocês conversarem sobre histórias passadas, amigos em comum, foi muito bacana isso. Se você quiser saber mais fora do ar, a gente pode contar mais coisas. Mas é isso aí. Vamos embora. Chegou nossa hora. Muito obrigado a todos muito vocês, obrigada. todos os nossos ouvintes, né? E um sábado maravilhoso para todos vocês. Se vocês quiserem uma feijoada, por favor, procurem a
Eduarda Santos. A melhor essa feijoada da cidade. Da E cidade. vamos que vamos. E vamos que vamos. Abraço.